Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar à imagem do futebol com um dos grandes entendedores de futebol e conhecedores da cidade de Porto Alegre. Já há muito tempo, o nosso vereador João Bosco Vaz é a nossa figura central, junto com o Maurício Freitas. Vamos falar bastante de futebol. Que é o teu braço direito, não? Os dois braços. É os dois braços. Na verdade, a reação do Internacional não na competição, né? Mas a confirmação do Internacional na competição. O Inter nunca saiu do grupo de 5, né? À exceção das 5 primeiras rodadas, que já se previa que o Internacional ia ficar ali claudicante. Mas o Internacional nunca saiu, depois das 5 primeiras rodadas, do grupo de cima. Desde aquele empate 0-0 com o Grêmio, quando o Internacional aceitou fazer o feio, o Internacional se equilibrou. E amanhã o Grêmio vai para um enfrentamento onde, não quase que invariavelmente, se dá bem, porque senão seria uma demasia. É o Flamengo, é o Maracanã, e aí parece que a gente está desdenhando disso tudo. Não, o Grêmio muitas vezes já se deu bem, acho que aí fica bem colocado. E amanhã também, Bosco, vê quantas coisas na sequência, desembarca Paulo Guerreiro. E nesta semana, se não me engano, é quinta-feira, tem a convocação do Tite, depois do jogo Grêmio e Flamengo, para os amistosos aí dos Estados Unidos e México. Então tudo, desembarque do Guerreiro, reação do Internacional, decisão do Grêmio, convocação do Tite, tudo pra gente analisar aqui. Pois é, seja bem-vindo, Bosco. Aumento do IPTU nós não vamos falar aqui, né? Sou contra. Voto 10 vezes. Não, eu tenho te acompanhado. Aumento de imposto ninguém aguenta mais, né? Não é que a gente nem paga, né? Dá uma cambiada, faz uma outra coisa, busca um outro recurso. É verdade. Que o povo possa contribuir de uma outra maneira. Mas é difícil, homem. Mas estamos vivendo uma semana agora de grandes emoções, né? Em relação ao Inter, por exemplo. Ontem o Inter poderia ter feito 4, 5. 2 vitórias na sequência. E tomado 2-3 também. Claro. Porque o Marcelo Lomba foi... Um 5-3 seria lindo, 8 gols. Né? Porque o Marcelo Lomba foi excepcional, né? Muito bem. E aí o Internacional, e não só o Internacional, um time quando encaixa, né? Que pega confiança, vamos pegar o Nico Lopes aí. Pô, esse cara, nunca deixaram o cara ter uma sequência de jogo. E é verdade, essa é boa frase. Nunca deixaram ter a sequência de jogo. E quando deixavam era na posição errada, né? Aí o Odair teve essa grandeza, essa visão macro da coisa, deu para ele confiança, condições, ele está desequilibrando. E aí tu pega um time, por exemplo, como estava lá na Série B, que não encaixava. Aí o jogador ruim não joga. O jogador mediano joga menos ainda. Mas quando encaixa, como hoje, até o lateral direito foi bem ontem. Já é o segundo jogo que ele vai bem. Não vai bem? Fabiano. Sabe o que eu gosto do Fabiano? Marca mais, tranquilo, Sabe o que eu gosto do rouba Fabiano? a bola, entrega. Sabe o que eu gosto do Fabiano? É a seriedade do Fabiano. Ele sabe das limitações dele. Ele sabe. Porque o Zeca Ele joga faz muita o dele. bola, mas o Zeca é meio faceiro também. Faceirinho. O Zeca é faceiro também. E esse menino que jogou ontem, jogou contra o Atlético muito bem, ontem jogou bem e praticamente, né, eles montaram uma defesa ali, o próprio Moledo, por exemplo, que havia uma desconfiança, e eu fui um entre vários, né, porque ele foi embora, estava machucado, voltou, não conseguia jogar, jogava mal, se firmou também. Levando essa comparação que o Bosco fez do Zeca com o Fabiano para o outro lado e para a seleção brasileira, já que o Rex citou o Tite, o Zeca ele tem um pouco mais a característica do Marcelo, um jogador que chega mais à frente, que é mais participativo também nas jogadas ofensivas, não que o Fabiano não o seja. E o Fabiano estaria mais para um Felipe Luiz, que colabora mais na marcação, sabe um pouco mais a sua limitação, porque não é um expoente ou não precisa ser, e aí acaba, os dois se completam, e tem jogos, né, Bosco, que você vai precisar de um Zeca, porque você precisa propor, como contra o Paraná, por exemplo, e tem jogos que tu tem que saber que tu tem um lateral defensivo. Mas se propuser jogo com o Fabiano e ele acertar os cruzamentos, ele não precisa ir toda hora. Se ele for 3 vezes, já chega. Ele vai de vez em quando. Ele vai na boa. Ele tem acertado os cruzamentos, que é coisa rara no futebol. Esse Leonardo Gomes do Grêmio,
Deu um cruzamento perfeito contra o Vitória. Que está jogando muito também. Também está jogando. Recebeu essa oportunidade de confiança do Renato também. Que era a dúvida, né? Sim. Pois é, como é que... E ele com personalidade. Era tido como ruim, não era nem dúvida mais. Mas está jogando bem. Está jogando bem. Outra surpresa no Inter, por exemplo, o Dourado parece que se redescobriu. Tu acha que agora ele vale 100 milhões, não? Não diria isso, mas ele parecia um cavalo cansado antes, cara. Eu acho que ele estava desanimado, né? Palavra certa. Desanimado. Tu olhava o Inter entrando em campo, ele cabisbaixo. Cadê meus companheiros antigos? Daqui a pouco, ele também, vamos dar o crédito, também trabalho do Odair. Deve ter reposicionado ele um pouco. Total. Muita conversa, né? Muito papo. E ele também está bem ali. Quantos anos tem o Moledo aí? 30 anos? Não tem mais. Tem. Não, 28, tem. Acho. Acho que é por aí. Fala com o Dr. Google, né? 31, acho. 30 ou 31. Agora, o Potker continua... O Moledo é 8,7, então... 31. O Potker... Faz 31, ele tem 30, faz 31 em outubro. O Potker, será que continua fora de posição ainda? Ou ele não está conseguindo fazer esse... Não vai conseguir nunca. Não vai conseguir nunca. É porque esse é um problema, né, Bosco? O Inter contratou um Potker que na Ponte, que é onde ele se destacou, ele não fazia isso. Nunca. É que ele era o cara da frente lá e a bola toda para ele. Era uma trama diferente de time, e aí a gente não pode também crucificar o Potker porque ele tá jogando deslocado. É a mesma coisa o Nico. O Nico, muito tempo, tentava utilizar ele na extrema, que não funciona. A recomposição está sendo feita também pelo Nico, mas no Inter vai funcionar melhor ainda quando for feita na direita pelo Edenilson e na esquerda pelo Patrick. Mas daí o Dourado vai ficar sozinho. Não, aí recua o Nico Lopes. E os outros também vão fazer só a recomposição. Vamos lá, não vai abrir totalmente. É com a moda antiga. O centro médio protege o avanço do lateral, ajuda o lateral. Abre um pouquinho, cada um. O Dourado avança um pouquinho e pronto. Vamos lá, não então. Não é tão difícil. Quarta-feira joga o Grêmio com o Flamengo e chega o Guerreiro. Vai entrar no lugar de quem, Rec? Direto no lugar do Jonathan Alves, se o Jonathan que jogou Alves... bem ontem, né? Se o Jonathan Alves der lado. Porque se ele jogar bem e fizer 3 gols contra o Paraná... Ontem eu brinquei aqui de meio-dia. Contra o Paraná não vale, né? Mas tem que marcar também, não. Eu tô de brincadeira, porque o Inter é campeão de ressuscitar morto. Sim. O Inter é campeão de ressuscitar morto em casa. E com casa lotada. Com casa lotada. Mas aí é o seguinte, eu brinquei ontem aqui mesmo, nesse espaço. Se o Jonathan Alves fizer 3 gols, não falei? Tá bom. No Maracanã hoje à noite, como é que chega o Guerreiro pro Internacional? Porque ele tem bola. Pelo que nós vimos na Libertadores, ele tem bola. Joga muito. Mas Rec... Eu tô dizendo o Jonathan Alves. Joga muito também. Joga muito. Mas Rec, por coerência de grupo, para não perder vestiário, a grande tendência é que o Odair deixa o Guerreiro no banco, bota ele no início do segundo tempo. Mas e depois? Mas, cara... O Bosco tá perguntando depois. Não, mas o depois, quem vai dizer é o campo. Se o Jonathan Alves estiver em 45 minutos marcando um gol pro jogo, ele segue titular. Sabe quem é que era reserva no Flamengo? Os dois, ele e o Dourado. Exato. Mas, cara, esse negócio de vestiário, quando o cara é bom, porque vai ganhar muito, porque o vestiário não sei o que lá, cara. Ruim no vestiário é tu ter jogador ruim. Se tu somar aí os que o Inter conseguiu mandar embora, dá o dobro ou o triplo do que vai ganhar o Guerreiro, hein? O Bosco é da época mais antiga, mais antigo do que nós, né? Não, mais antigo não, tu tem a minha idade. Não, bem mais. Não, olha aqui, tu veio de Pelotas, tu já era jornalista. Olha aqui, o Inter tinha, na década de 70, muitos jogadores que nem se olhavam. Fala com o Carpejani, com o Falcão, com o Claudião. Depois se entendiam e tal, né? Mas na hora H, antes do jogo, o seu Mineres aqui dentro, rolou a bola... Solidariedade, passar a bola, porque senão o saco do time. E já não é a primeira vez que o Não precisa que o Inter gostar de A, B ou C. E aí não é a primeira vez que o Inter faz isso, trazer um jogador já com certa idade para a camisa 9. Trouxe o Flávio Minuano, por exemplo, já que tu falasse nessa... Trouxe o Dario, trouxe o Ramon, que era do Santa Cruz, lá de Recife, reserva que jogava muita bola também. Mas o Ramon não era velho. O Ramon era exatamente o contrário. Usado um pouco, né? Não, era para rejuvenescer um pouco. Mas tinha o quê? Uns 25? 25, 24. Para a época era velho. Porque se vocês olharem hoje para o Campeonato Brasileiro,
quem é o melhor centroavante em atividade? Acho eu. Ricardo Oliveira? Ricardo Oliveira. 39. Vai fazer 39. E faz gols, né? E o Fred vai fazer 36 ou 35. 39 vai fazer, o Ricardo Oliveira tem certeza. O Fred eu não sei se é 35 ou 36. Se ele já tem 35 ou tem 34, vai fazer 35. Eu vou buscar esse dado. E todos os jogadores valorizados. Não estão ali só porque estão. Claro. São valorizados. Diego Souza, no São Paulo, é um centroavante improvisado de 33 anos. E faz gol. E faz gol. O André do Grêmio já vai fazer trintinha também. Cara, sabe que tu falasse no... O Fred faz 35, ele tem 34 e faz 35 em outubro. É isso aí. E vai jogar até os 38, 40 e vai continuar fazendo gol. E mesmo com lesões sérias, já a terceira lesão séria. Porque se posiciona bem, recebe bem, né? O Inter divulgou, Rec, e agora com todos os detalhes é importante a gente passar para a torcida como é que vai funcionar a recepção ao Guerreiro. Aceitaram a minha sugestão aqui do programa. Não adianta enfiar gente lá no aeroporto, Claro. que não vão nem enxergar o cara. Claro. Vai dar um abano de longe, bota no Beira-Rio. Já deviam ter tirado o público do aeroporto. Mas é que sabe o que é? É o marco. É aquela história, a frase. Tem que descer. é uma imagem Tem que encher o aeroporto. Tem que encher o aeroporto. Mas eu encher o aeroporto. É importante destacar isso do aeroporto. O torcedor já sabe, porque já foi divulgado na imprensa, que o Guerreiro chega em um voo da Azul, que desembarca no Terminal 2 do Salgado Filho. Que contrassenso. O Guerreiro vem pro Inter no voo da Azul. Voo da Azul. Mas ali é o melhor lugar para desembarcar. Mas aí é No que outro aeroporto é impossível. Não, mas aí é que tá, que ele poderia vir num voo da Gol, que seria melhor. Seria Vermelho. Não, marketing melhor, porque é Gol, Guerreiro, artilheiro. Da TAM que é vermelho. Ou voo pelo nome. Gol pelo nome da empresa. Mas não é para o torcedor ir para o Terminal 2 do aeroporto. A saída dele, o momento em que ele vai ter um mínimo contato com o torcedor, será na saída do portão 8 do aeroporto, que é aquele portão lá na Sertório, perto do Bourbon Shopping. Claro. Então a saída, a torcida colorada... isso, porque ali não dá zona. Não, ali não tem passageiro. Ali pode dar zona que ali não tem passageiro. Não tem passageiro. Ali pode trancar trânsito. Então, você que quer ir receber o Guerreiro no aeroporto, amanhã, 9h55, pousa a aeronave da Azul, só que ele não sai pelo Terminal 2, ele sai pela Avenida Sertório, ao lado do Bourbon Shopping Assis Brasil, que é ali, Assis Brasil e Sertório. Dali, ele segue para o Beira-Rio, 11 da manhã... Ao lado não, em frente. Próximo. Só Entendesse, né? não entendi. É só para Entendesse, né? complicar um pouquinho. Então é em frente à saída do Bourbon, porque o Bourbon é mais para dentro, não é ali na ponta da Sertório. Tá. Às 11 da manhã, quem não quer ir no aeroporto, não tem condições de ir no aeroporto, 11 da manhã abrem os portões do Beira-Rio para apresentação, portões 7 e 8. A coletiva de imprensa marcada para o 12h30 e a 1h15 ele vai pro gramado, faz a saudação para a torcida, faz a embaixadinha e tudo mais. Por isso que não vale a pena ir no aeroporto, por um simples motivo. Chega a 10 e pouco o voo, ele vai atender a torcida a 1h15 da tarde. Quem é que aguenta ficar 4 horas para receber um abano? Sabe que... Mas o dirigente quer também a imagem no aeroporto porque gosta de usar essas imagens. Mas que aqui serve isso. Esse jogador veio pela rodoviária, aí não serve. Esse jogador lotou o aeroporto. Carpegiani veio pela rodoviária. Aliás, veio de carro, acho. Ele foi sequestrado no meio do caminho. Ia pro Grêmio, né? Ia lá pro Grêmio. Era o craque de futsal em Erechim. E é um dos maiores colorados do planeta aí, porque Carpegiani chora de colorado. Sabe que tem certas coisas no Inter e no Grêmio e nesses grandes clubes que eu não consigo entender. Por exemplo, o Rubens Minelli foi bicampeão brasileiro pelo Inter, nunca voltou a treinar o Inter. Isso é uma bobagem. Foi campeão gaúcho pelo Grêmio e treinou o Grêmio 2 ou 3 vezes. O Carpegiani, um puta técnico, nunca treinou o Inter, porque diz que ele botou o Inter na justiça. Mas 200 botaram o Inter na justiça e mais 200 vão colocar ainda. Na época era a orientação, quer receber o fundo de garantia, vai para a justiça. Claro. Então, os caras diziam isso, lembra? Claro. Só recebia se fosse na justiça isso. Não perdia. Não, e é direito, né? Não existia aquela tal de imagem. Era contrato assinado mesmo, registrado na federação. Isso. Bom, mas em termos de Grêmio, amanhã me parece que é líquido e certo que o Jailson vai jogar na meia cancha.
até pela palavra do próprio Michael, se ele disse no microfone, ele não vai dizer pro Renato, vocês querem que eu renda mais? É o Jailson, ele disse ontem. Ele disse ontem, Eu rendo mais com o Jailson ou com o Michel. Do Guarani de Bagé, o Jailson. Ele tirou na entrevista o Cícero. E na frente é que eu acho que tem a dúvida entre André e Jael. Para mim, ele ia colocar o Jael, mas já estou sentindo que vai jogar o André. Cara, o André joga muita bola, cara. É que ele não conseguiu, não sei, encaixar ainda, cara. Faltou encaixar o gol. Mas ele, cara, ele se movimenta bem, né? Os zagueiros têm preocupação com ele. Nessa semana, Rec, eu gravei um programa com o Nildo, que foi centroavante do Grêmio. Fala bem pra Dedéu, né? E aí o Nildo me disse... Deve ter sido um programa bem gostoso, porque ele é um cara... histórias... Ele é sensacional. Uma história maravilhosa que ele contou, o seguinte, que sábado passado, ele, o Paulo Nunes, o Baltazar, o Carlos Miguel e outros foram com o consulado do Grêmio para São Marcos. Porque o Grêmio traz isso aí, é elogiável o que o Grêmio está fazendo, ele traz os ídolos de fora, não só os daqui. Aí disse que na hora da janta o Carlos Miguel foi fazer um discurso, e estava lá o Baltazar, o Paulo Nunes, aquele pessoal, e o que o Carlos Miguel disse assim, o Grêmio é tão grande e Deus é tão bom que conseguiu juntar hoje aqui o artilheiro de Deus com o diabo loiro. É boa. Mas aí, o que o Nildo disse? Bosco, o Jael sou eu ontem, porque nós somos muito parecidos. Era na peleia, era na luta. E aí, não tinha nunca moral, nunca cartaz. Isso aí. E aí ele disse mais que o Jael tem até uma certa habilidade que ele não tinha. Quando é que vai ao ar o programa? Já foi? Já foi, né? Foi, sabe? Porque o Quinta-feira. Quinta eu vou gravar com o Christian. E tem história também, né, mano? O Christian, seguido, vem aqui. E o Christian, ele tem um carinho pelo Grêmio, se declara colorado e tem uma penetração nos dois clubes com a mesma facilidade. Isso é legal. E o Nildo, eu entrevistei ele na Bandeirantes, na época que eu trabalhava lá, e ele é um cara que fala bem. Se expressa, né? Eu não me lembro dele como jogador falando tão bem. Ele desenvolveu isso de uma maneira muito legal. O Grêmio e o lateral vai ser o Bruno Cortez, não tem espaço para o Marcelo Oliveira jogar, né? Pois é, né? Outras coisas que nós estávamos aqui falando do Odair, que botou confiança, coisa e tal. Iago, né? Dourado. Aí tu pega o Grêmio. O Cortez, cara, só deu certo no Botafogo, velho. Só. Não jogou no São Paulo, não jogou no Cruzeiro, não jogou no Japão. Não jogou no Criciúma. Tava vindo para cá para ir pro Náutico. Não, Náutico ou Passo Fundo, sabe? Oferecido pelo Passo Fundo. Foi oferecido pelo Passo Fundo, eu entrevistei o supervisor. Aí ele vem, é que a bola sai mais fácil com ele de trás. Claro, vai rápido. Sai mais fácil. E nesse jogo aí, o último jogo, o Marcelo, esse que era o lateral, jogou bem de quarto zagueiro. A exceção de uma puxeta que ele tá batendo. Mas aí também. Aquilo ali foi. Em 90 minutos pode errar, né? Ele deu uma puxeta em cima dele mesmo. Disse, o que ele tá fazendo? Mas ele jogou bem de quarto zagueiro. E quando o Cortez sai de trás com a bola dominada, nesse sistema que o Renato faz, toca, sai, faz o 2-1, recebe aqui, toca ali, ele sai muito rápido de trás mesmo. E outro que joga muita bola, né? Com 40 anos de idade quase. O Léo Moura, cara. Léo Moura. Esse cara lê o jogo, esse cara, ele consegue enxergar, cara. Porque tem uns que veem o jogo, outros enxergam o jogo, né? Ele enxerga o jogo, ele pifa os caras. Bom, temos aí um campeonato brasileiro completamente diferente de todos os outros de 2003 para cá. Em 15 anos, não se reduziu a 7 a disputa da ponta de cima. Se a gente tirar o Cruzeiro e enfiar o Corinthians ali, dá 7. Porque senão dá 6. 6 para 6 vagas. Até agora está assim. São Paulo, Flamengo, Internacional, Grêmio, Palmeiras e Atlético Mineiro. São esses 6. Corinthians já despenca um pouquinho, 4 pontos a menos. Depois 5 pontos a menos o Cruzeiro. E ambos ainda estão em mais de uma competição. Sabe que eu penso que o Flamengo, pode ser até que eu esteja errado, que o Flamengo não vai conseguir segurar esse rojão, porque ele tem grandes possibilidades de ser eliminado pelo Grêmio nessa quarta-feira. E ele está em 3 competições, daqui a pouco cai a casa, né, meu? Tem o Flamengo?
Não, o Flamengo sim. Né? Porque ele está nas 3. Mas se perde, e o Grêmio tem chance de ganhar desde lá, né? 50%, 50%. É claro. Porque na realidade, né, penso eu que o Renato não vai fazer aquele esquema que todo mundo fala, vou jogar por uma bola só. Ele pode até pensar isso, mas ele tem um time de qualidade, que ele vai jogar. E o Flamengo tem que se abrir também, porque precisa ganhar também. Não, o jogo lá é completamente indefinido. Sabe que tem um aproveitamento aqui muito legal de campeonato brasileiro, feito pelo nosso Bruno aqui, produtor. Dentro e fora de casa. Flamengo, em casa, tem 83,33% de 83,33% de aproveitamento. O Atlético Mineiro, mesmo tendo perdido para o Inter, 73,33%, o que dá mais valor ainda para a vitória do Internacional. O Grêmio, 70% de aproveitamento em casa. O Internacional, os mesmos 83,33% de aproveitamento em casa. O Palmeiras, 74,7% de aproveitamento em casa. O São Paulo, 83,33%. Aqui não está por ordem de aproveitamento, mas está por ordem de jogos em casa, porque o São Paulo tem só 8 jogos em casa, o Inter tem 8, o Grêmio já tem 10 jogos em casa. Então, olha aqui, o São Paulo, 83,33%. O Bahia, 63,33%. Isso aqui explica muito a campanha. Sabe que... A ordem aí eu acho que está em pontos conquistados em casa e não aproveitamento, né? Por isso que, como alguns têm 10 jogos, o aproveitamento é um pouquinho menor, mas tem mais pontos. Exatamente. O Flamengo tem 25, o Atlético tem 22, o Grêmio tem 21, mas o Inter tem 20 e ainda tem mais um jogo por fazer. É aquilo que eu estava dizendo. O Inter tem 2 de defasagem em relação ao Grêmio, né? Em casa, né? Mas no turno, um mais. No turno, um mais. E na volta agora, os principais... concorrentes ao título, o Inter pega em casa. Pega em casa. E o Inter fora de casa tem um aproveitamento de 50%. É o segundo maior aproveitamento. O primeiro aproveitamento do São Paulo, 60%, o Inter tem 50%. O Inter ganhou metade dos pontos fora. Já falei certa vez aqui, e vou repetir, o Grêmio e o Inter, pela grandiosidade, eles são obrigados a atropelar fora de casa esses times medianos. Mas isso não acontece. Claro. E aí o Inter deu esse pé quente de ganhar esses 2 jogos fora contra 2 grandes clubes. Dois grandes clubes. Né? Obviamente que o Atlético é um time bem montado, bom. O Fluminense é um time, depois que o nosso bruxo Abel saiu lá... Por que será que ele saiu? Né? Mas o Grêmio e o Inter, cara, preciso, tanto em casa quanto fora, esses times medianos tem que passar por cima. Agora imaginem, o Fluminense foi a coisinha que nós vimos ontem. Empatou com o Grêmio aqui. Não, empatou com o Grêmio aqui, mas o Fluminense só tem o Pedro, é um consenso. Que é um projeto, fala que tem o Sornosa e tem o Marcos Júnior. Não, mas quem está resolvendo é o Pedro. E mas todo que é um mundo projeto diz que o Pedro ainda, vai ser vendido. Que é um projeto ainda. Vocês concordam, não? Claro. É um projeto de jogador. Quem olha ele jogar vê que ele se movimenta bem como centroavante, como 9, ele faz gol. Ontem ele fez uma jogada bonita dentro da área, deu um corte e chutou de pé esquerdo, mas não é uma afirmação ainda. E o Fluminense depende disso aí, de liderança. Bosco, e se o Lomba jogar o que está jogando até o final do Campeonato Brasileiro? Esse é um goleiro que ainda é jovem, né? Um goleiro que foi muito bem trabalhado nas categorias de base, que se formou no Flamengo, foi muito tempo titular do Bahia, então foi testado por lá, muito tempo titular da Ponte Preta, foi testado, porque eles tomam um bombardeio. Porque, né? Cara, é que o Grêmio e o Inter estão bem servidos os goleiros. Marcelo Groy e o Paulo Vitor, que se criou no Rio também. Joga. Mas eu acho que o Lomba é melhor que o Paulo Vitor. E o Lomba, cara, que está surpreendendo, e ontem surpreendeu mais uma vez, mas esse titular do Inter, o Danilo é fera também. É fera. Vai ser uma dor de cabeça, Bruno. Mas a distância do titular para o reserva é menor no Inter do que no Grêmio. O Marcelo está muito acima do Paulo Vitor e o Danilo não está tão acima do Lomba. É que o Marcelo... Eu acho que são iguais. É que o Marcelo Groen é um fora de série, cara. Deveria ter ido à Copa.
O Marcelo Groi é Será fora que o de Tite série. convoca ele agora? Cara, passa tanta coisa pela cabeça do Tite, que ele levou alguns jogadores para a Copa também, que agora já passou, que não adianta falar nada, que nenhum de nós esperava. Nenhum de nós esperava isso. O Tyson, por exemplo. Tyson agora está indo para Roma. Vai render mais um dinheiro pro Mas ele está indo Internacional. para Roma por quê? Porque ele foi à Copa. É. Porque ele está quantas temporadas lá? 5, 6, 10? É, quase isso. Quase isso, né? Saiu daqui no início. Mas o Marcelo Groi está muito acima. Por isso que tem essa diferença, por exemplo, no Inter, do Lomba para o Danilo, menor do que, claro, o Marcelo está lá e o outro está embaixo, mas joga muito também. Uma notícia, Rec, foi divulgada há pouco pelo Tomás Rames, nosso colega do Globoesporte.com, é de que Filho do Carlinhos Rodrigues, um dos melhores fotógrafos esportivos que já tivemos no Correio do Povo, na Zero Hora. Estou me lembrando dele. Claro. Al Hilal apresentou uma proposta, ou já fez sondagens pelo Rodrigo Dourado, mas dado o projeto que se apresenta agora do Inter de ganhar o Campeonato Brasileiro e a ausência de substitutos para o Dourado, é praticamente impossível que ele Só saia se o agora. Né? Michele já estiver pronto e o Odair tiver confiança 100% nele, porque nos E outros se o Baidec for muito rápido, que é rápido, que é o empresário do Dourado. Porque olha aqui, ó, eu tenho repetido nos últimos dias aqui, e até em forma de informação, o Odair não acredita no Charles e no Gabriel Dias, tanto é que colocou o Zeca na meia cancha, e quando o Internacional não teve o Dourado, o Internacional perdeu para o América. Porque ele mudou o esquema e todos nós sabemos. Cara, agora que o Inter entrosou, que está ganhando, que está motivado, com o torcedor motivado, com o centroavante novo que vai chegar, vendeu o Dourado agora, bom. Aí nivela por... Eu sei que o clube precisa de dinheiro, todos os clubes precisam vender, mas nesse momento, Não, tenho quase certeza que... E a proposta... Que vendeu o Dourado. Só se a proposta surpreender. Não, surpreende, te entrego em dezembro, em novembro. A própria informação do Tomás Ramos é que a proposta não chegaria a 30 milhões de reais pelo Dourado. Então não vai. E que é uma proposta vantajosa. 7 milhões de euros? É uma proposta vantajosa financeiramente pro jogador, mas não pro clube. Mas é o que estão fazendo. Não vai. É o caso do Kahneman. O Cagliari vai seduzir o Kahneman? Claro que não, porque foram no jogador direto. Aliás, espalharam para a imprensa, e é isso que o Romildo tá pé da vida, que sempre surge, ressurge e é incrementado pela imprensa. Quem é o jogador? Eu não me lembro, que eu li ontem, cara. Não sei se é do Rio ou de São Paulo, que recebeu também uma banana da proposta dessa, dos Emirados. Prefiro ficar com o meu salário aqui. O cara não quis. Porque Não foi o próprio Guerreiro? Não foi ele, cara. Porque o Guerreiro foi não quis ir um pra outro Arábia. jogador. Não sei se é do Flamengo, né? Quer dizer, tu vai ganhar a grana lá, ok, mas aí tu tá fora. Se tem algum projeto de seleção, porque... Mas não foi o Paquetá, né? Recentemente, os que rejeitaram foi o Scarpa, quando vai pro Palmeiras, ele tinha uma proposta para ir para os Esse aí tá enrolado, Emirados. O Nenê rejeitou uma proposta para ir relativamente O Nenê já ficou recente. muito tempo no exterior, ganhou uma Babilônia E o no Diego- Paris Saint-Germain. O Diego também recebeu uma proposta do mundo árabe, mas preferiu seguir. É que tem, pode ser o Diego, então. E é que tem uma lógica aí, cara. Os grandes jogadores, mesmo que o país esteja com essa economia difícil e que os clubes estejam em dificuldade, os grandes jogadores, esses três que tu falasse aí, né, da Alessandra, esses caras não saem porque o salário deles aqui é como se fosse um salário de primeiro mundo. 400 mil por mês, 500 mil por mês. Né? Acho eu que... O Jonas recebeu proposta, mas aí... esse aí. Tá me lembrando... O Jonas. Bruno. Ganha 100 mil no Benfica, ofereceram para ele 4 vezes mais, não sei quantos milhões lá, ele disse, não, fico aqui em Portugal, estou aqui, vou jogar aqui, não vou sair do Benfica. O Jonas. O Jonas. E ontem isso. E até ele está lembrando aqui que ofereceram 70 milhões por 3 anos. É isso aí. Dá 24 milhões por ano. É isso aí. Era uma Dá 2 milhões por mês. Isso aí. 2 milhões Exatamente isso.
Li ontem isso. Mas isso aí só se pagar adiantado ele vai daí, né? O problema é se eles vão pagar até o fim, né? Pro Jonas seria negócio, hein? Claro. Ele já está com né? Bastante tempo. Com a carreira avançada já, para ele seria negócio. Mas eu não sei o que pesou para ele, né? Eu acho que facilitando o cálculo, são 2 milhões de reais por mês, facilitando para R$4 o euro, porque agora deu uma disparada, mas daqui a pouco volta ao normal, seriam 500 mil euros por mês. Mas no Benfica ele ganha 1 milhão de reais, que dá 250 mil. É dinheiro, né? É dinheiro, ele já ganha 1 milhão. Mas era o dobro, né? Era o dobro. Mas eu acho que essa convocação do Tite, voltando a estaca zero, vai ser uma convocação surpreendente. Ele deve convocar Everton, deve convocar Paquetá. Mas ele não pode também chutar o balde. Chutar o balde, porque tem a Copa América no Brasil no próximo ano. Já fomos mal na Copa do Brasil, na Copa do Mundo aqui. E tem a Copa América agora, e ele tem que, obviamente, que tem que tirar uns, né? Marcelo já deu o que tinha que dar, Fernandinho. Não sei se ele vai Paulinho, tirar o Marcelo, hein? Daniel Alves, né? Botar aí essa gurizada, mas tem que ter uns cascudos ali para poder. Fernandinho, esse aí? Fernandinho também. Esse aí não. Zagueiro, o Thiago Silva podia já ser substituído. Podia dar mais uma moralzinha pro Jeromel, embora já seja veterano. Que joga muito, né? O Marcelo, eu acho que não sai nessa convocação, gente. Ele é 88, ele tem 30 anos. Mas, ele joga a próxima Copa. Mas, cara, só o Tite não viu, ou o filho dele não viu, que a Bélgica jogou nas costas do Marcelo. O tempo inteiro. Tanto que a França, no jogo seguinte, o cara, não, marca lá, deixa ele lá. O Lukaku não tocou na bola. Não, mas aí, Bosco, eu acho que o problema do Tite, daquele jogo específico com a Bélgica, não foi ter o Marcelo. Porque o Marcelo... Foi ter tirado o Felipe Luiz, que não tinha que ter tirado. Mas tem essa frescura de grupo. Garanto que os próprios chegaram lá. Professor, Marcelo tá bom, tem que jogar o Marcelo. Não, e o outro tinha encaixado, que nem o Fabiano no Inter. Assim. Mas o Marcelo... Quando o Zeca voltava a jogar. O Marcelo, Bosco, ele é uma arma de ataque, inclusive do Real Madrid. O Real Madrid cria muito com o Marcelo. Qual que é a diferença? Mas no Real Madrid tem 11 craques. A seleção não jogou com o Marcelo. A diferença... O Marcelo não jogou nada 2 Copas do Mundo. É que o Marcelo ele não foi tão mal nessa Copa. O problema nesse jogo específico é que não tinha um primeiro volante para cobrir o Marcelo. Por que dá certo no Real Madrid? Porque tem o Casemiro. A seleção tava com o Fernandinho, que é mais 10 do que volante. Já voltamos para continuar debatendo essas questões todas envolvendo Grêmio Internacional, Seleção Brasileira. Quarta-feira chega o Paulo Guerreiro, quinta-feira tem a convocação do Tite, quarta-feira tem Grêmio e Flamengo, amanhã tem Grêmio e Flamengo, enfim, no Inter, domingo, 11 da manhã tem Inter e Paraná. O Inter pode, em ganhando, ter a melhor campanha dos pontos corridos de Tite para cá. Com o Tite, o Internacional em 2009 teve 37 pontos. Se o Inter ganhar o seu próximo jogo, vai ter 38, ou seja, o Inter vai fazer a melhor campanha dos 9 últimos campeonatos. Já voltamos. O Fluminense por 3-0 ontem no Maracanã, chegou a terceira vitória consecutiva, Botafogo, Atlético, agora Fluminense, 3 jogos também sem sofrer nenhum gol. O Internacional fez 3 contra o Botafogo, né? Foi 3-0, 3-0 ontem 6 e 1 contra o Atlético Mineiro 7, né? Então o Internacional marcou 7 gols. Voltou para a terceira posição, manteve os 5 pontos de diferença para a primeira equipe fora do G4. Esse aí é um trabalho do pai Danilo de Oxalá. Dá um abraço para ele. Nos últimos 14 jogos, apenas uma derrota do Internacional para o glorioso América Mineiro. Com 2 gols anotados ontem, Nico Lopes se tornou o 4º estrangeiro a marcar mais gols com a camiseta do Internacional. O uruguaio é o artilheiro da equipe na temporada, ao lado de Potker, ambos com 9 gols. Ontem, se não me engano, ele superou o Figueiredo e o Vidalba, né? E aí, então, jogou no Internacional nos anos 50 e 60. O artilheiro da equipe na temporada, ao lado de Potker, ambos têm 9 gols, é bastante. Cuesta levou o terceiro amarelo, está fora do jogo com o Paraná.
vai jogar o Emerson Santos, que veio do Palmeiras. D'Alessandro foi julgado e absolvido hoje pela expulsão no jogo contra o América Mineiro. No Grêmio, o Tricolor enfrenta o Flamengo amanhã, 9h45, no Maracanã, pela Copa do Brasil, jogo que estarei comentando ao lado do Haroldo de Souza. Renato fechou o treinamento hoje, faz mistério na equipe. Tendência é que Bruno Cortez volte ao time titular, André deve ser mantido no ataque. A maior dúvida, Cícero ou Jailson. Matheus Henrique sofreu lesão no joelho na partida contra o Vitória, vai parar de 15 a 30 dias. O Tricolor emprestou Guilherme, de 23 anos, ao Coritiba até dezembro de 2019, estava na Chapecoense, vai para o Coritiba, onde vai também Carlos Eduardo, atacante que estava no Paraná, achou que não poderia mais contribuir com o Paraná, vai ficar em Curitiba, não sei se ele não vai ter uma dura lá, né? Porque... Pintou bem no futebol. Se lesionou muito. Craque, aí teve diversas contusões, né? Vai ser treinado pelo Tcheco, jogaram juntos em 2007. E o Jorginho não é mais o técnico do Vasco da Gama, o treinador deixou o cargo após 10 partidas com 5 derrotas, 4 vitórias e um empate. Agora, aquele Paulo time do César Vasco Carpegiani é o novo técnico do Vitória. Mas esse time do Vasco é muito ruim, né, cara? E aí eles trocam o treinador, não adianta. Mas o Jorginho pagou um preço, né? Devia ter ficado no Ceará. Ele quis, foi o olho gordo, né? Mas aí agora o olho gordo queria remela, né? Mas também não estava dando certo o trabalho dele. Sabe quem é que é especulado pro lugar dele, né? O Lisca doido, que foi lá pro Ceará. E agora, o que faz o Lisca? Se é convidado pelo Vasco, é o salto na carreira, e aí? É que o Lisca tenha que arriscar. Se tiver, o convite para ele é a grande chance dele. Mas daí se queima no Ceará. O Ceará está melhorando com ele. Eu sei. E ele é Deus lá. Mas aí ele é louco mesmo. Mas aí ele tem que fazer uma análise. Será que eu consigo tirar esse tem que fazer permanentemente. Não, aí é outra análise. Essa é boa. O que é análise? Ele tem que analisar o grupo e ver, bom, eu consigo de fato tirar esse time do rebaixamento? Cara, nem é isso, cara. É que todo mundo quer treinar o Vasco, quer treinar o Fluminense, quer treinar o Inter, quer treinar o Grêmio. É o sonho de todo treinador. E agora Vasco e Ceará o próximo jogo. E aí aparece uma oportunidade dessa. O cara, poxa, vou. Ei, Bosco, o próximo jogo é Vasco e Ceará. Sábado? Não, domingo. Segunda-feira, na verdade. Tem 2 jogos sábado, um é do Grêmio, às 19 horas contra o Corinthians. Vou dar barbada, o Lisca ganha o jogo e o Vasco contrata ele. Mas o jogo é no Rio. Acho que é no Rio. O jogo é no Rio. Não, todo mundo patrola o Vasco. Já voltamos. Bem, empate amanhã no Rio de Janeiro, para quem ainda não sabe bem o regulamento, com qualquer empate, pênaltis. Não tem gol qualificado. Não tem gol qualificado. Que foi aquele jogo quando o Grêmio foi campeão, que eliminou o Flamengo, que o Carlos Miguel foi 2-2, né? Tinha o gol qualificado, esse não tem. Não, aquele gol... Sem prorrogação. Aqui foi 1-1 ou 0-0. Em 97. Acho que foi 0-0 e lá foi 2-2 e o Grêmio acabou campeão. Gol do João Antônio, cara. Não, o João Antônio e o Otacílio jogaram, porque não tinha mais ninguém para botar. Não tinha mais ninguém para botar. O velho Evaristo chegou a dizer para nós, vou colocar todo mundo, estavam tudo encostado lá, não tem mais nada. O seu Evaristo tem uma história maravilhosa. O seu Evaristo dizia assim, ô Bosco, ele pegava, tinha as fitas, né? Os empresários traziam as fitas de atacante. Aí o seu Evaristo, ô Bosco, esses caras nunca erram o gol, Bosco, mas também na fita, eles só mandam os gols pra cá. Seu Evaristo, né? É difícil, né? E outra, grandes treinadores, já trabalhamos com grandes treinadores, né? Não, e outra, sempre dizia que não ia dar entrevista, acabava dando, né? Chegava lá Só uma pergunta. Na portaria, ele estava lendo o jornal. Mais ainda. Joguei no Barcelona, no Atlético e no Real Madrid, e jogou mesmo. Foi craque. E ele está no museu dos dois lá. Madelomba e Construlomba. Casas e construção, casas de alvenaria, casas de madeira, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto. Constroem casas em toda a região metropolitana e também no litoral. Madelomba e Construlomba.
Maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas, pode ligar agora para o Fernando, 98631-7709. Ou visite o site madelombacasaeconstrucão.com.br. Casas espetaculares, tanto de alvenaria quanto de madeira. As de madeira com financiamento direto, as de alvenaria encaminha para o Minha Casa Minha Vida. Liga agora para o Fernando, vai sair negócio. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641 3362 2020. Lá, o seu Edson coloca a mão na massa. Aliás, ele procura no mundo inteiro, né, novas receitas que possam surpreender o público com tamanha competência na confecção. Então, ele mesmo mostra para o confeiteiro, para o padeiro, é assim que eu quero, e aí vai. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600, e-mail reservas@embaixador.com.br. Você diz que assistiu aqui na Ubra TV e ganha mais 10% de desconto. Marque sua convenção para o Embaixador. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, televendas, fala com o seu Wilson, 34666133, fache.com.br. Tem mais um comercial? Não? Já matei os comerciais? Já, então tá. Bosco, você acha que o Internacional luta pelo título para ficar entre os 4? E o Grêmio leva qual dos 2 títulos? Ou dos 3 títulos? O brasileiro é mais complicado, por isso que eu falei 2. Deixa eu jogar os búzios aqui. Vai. Agora sim vem o pai Danilo. Chama o pai Danilo que ele resolve. Um título desses 3 o Grêmio vai ganhar. Tá pintando, né? Tá pintando. E se deixarem, bobearem, ganha até mais do que um. Agora, projetar o Internacional com Libertadores ou título, tá se encaminhando para ficar ali na Libertadores. Também, se bobear e deixar o Inter chegar, ele tem chance de ganhar um título que não ganha há quanto tempo? Desde 79. Desde 79. 40 anos faria. 39 anos já, né? 39 agora, vai fazer 40 o ano que vem. Se passar esse ano é 40. E agora, como que um clube pode ficar sem ganhar um campeonato brasileiro, assim, quase 40 anos? E teve grandes times nesse período. Teve próximo em várias vezes, períodos, né? Com o Abelão em 88. Contra o Corinthians lá, o Márcio Rezende. Márcio Rezende tirou o Corinthians, o Márcio Rezende tira, e no ano seguinte, Inter e São Paulo fazem a final da Libertadores e os dois seguem ponteando o Campeonato Brasileiro. Mas o Inter ficou distante um pouco. Ficou em um segundo. Pouco distante, mas porque o São Paulo conseguiu manter e o Inter foi o vice-campeão. Foi segundo. Vocês acham que nesse jogo de quarta-feira lá, o Maraca lotado lá, pressão... Mas o Grêmio tem um time que... Cascudo. Né? Cascudo. Léo Moura, Jeromel, Kahneman. Que já jogaram lá, né? Por isso que eu não sei se não joga o Cícero. Ontem o Mike foi dúbia. Ela disse, mas nós experientes não sentimos. O Jailson não é experiente, mas já jogou contra o Lanús lá, né? Pois é, mas tu quer mais do que jogar o Mundial e a Libertadores? Mas o Jailson, cara, ele fecha mais. E o Grêmio não pode também se jogar, né? Não. Fecha mais ali com o Jailson, com o Maicon, coisa e tal, com o Ramiro. E a bola pro Cebolinha. Joga tá muito. Numa fase extraordinária. Fase maravilhosa. Ele está concluindo muito bem, né? Tem feito os gols. Né? Valeu, João Bosco Vaz. Encontro do esporte há quantos anos já? 28 anos no ar. Cadeira cativa 40. Tu vê? O ano que vem é 40 anos. Sábado, às 12 horas, no 520 da NET. O Bosco tem uma frase. Nós somos meio que heróis, né? A gente vai levando. Valeu, Maurício. Até às 19 horas.